entrar no ar. Estamos ao vivo para a nossa quarta live, falando sobre os negócios aqui do Grupo Candy, não é? Isso. E no nosso projeto o SOS Restaurantes. E ao meu lado está... Karen e Anderson. E eu, Alfredo Ronaldo Correia. Não precisa falar o nome completo, né? Mas já falando. Peraí, então também temos que falar, então, né? Fala, qual que é o seu nome? Anderson Zenf. e Karen Goslar. Meu Deus. Só. Então hoje vamos falar sobre um assunto que pra mim é o meu favorito. Sério? Vai gerar um ciúme. Ah, não. Quando se fala em café, não sei se quem assiste gosta de café, mas pra mim, pelo menos, é a minha bebida favorita. E a gente vai falar hoje sobre a abertura do Café Central. Como que é depois de você abrir um restaurante oriental, um frango frito, 2 franquias e agora um café. Fala pra nós da onde surgiu a ideia? Então, tudo bem, pessoal? Na verdade é assim, a ideia do café foi algo que surgiu, eu não tinha essa ideia ainda, nunca tinha pensado nisso, mas após a gente estar na avenida da cidade, a gente começou a ver oportunidades que a gente não enxergava antes, né? Que o nosso trabalho era só com restaurante à noite e tudo. Então a gente com a loja, a gente foi vendo que o pessoal chegava a tomar um cafezinho e queria comer alguma coisa. E eu não podia proporcionar nada com a loja. Qual loja que com a Brasil isso? Cacau. Que a Brasil Cacau é aqui o Daia Chicken, que a gente tem, tá uma na frente da outra, né? O que facilitou muito pra gente. E a loja tava na avenida da cidade, né? Um dos pontos principais, que era o antigo boticário, onde ficou a nossa loja de chocolates. A gente colocou, depois que a gente colocou a loja, a gente começou a perceber que as pessoas queriam um café e queriam comer algo diferenciado. É que também para frisar bem, para as pessoas entenderem, a Brasil Cacau ela tem a parte de cafeteria dentro da loja, que serve cafés, café cappuccino, não é só chocolate. Não. Cappuccino que usa o chocolate da própria fonte da loja. Que tem uma fonte que fica escorrendo do chocolate. Tem o expresso ao leite, com leite, tem o expresso médio, pequeno. Também tem a parte de sorvetes, também tem a parte de milkshakes, tem de fondue com frutas. Então ele tem a parte de cafeteria é grande. Então isso serviu para a gente poder mensurar a necessidade de um local que vendesse cafés, né? Sim. Propriamente dito, né? Só cafeteria com comida, né? Serviço e pratos. E a gente notou que como a gente tem sempre a gente é meio viciado em coisas novas, a gente viu essa oportunidade e eu fiquei com ela martelando na minha cabeça. Olha, porque então o pessoal tá querendo e eu queria... Eles pediam um pãozinho de queijo. Não tem um pãozinho de queijo com café, não tem alguma coisa. E claro, nós temos o pão de mel, temos alfajor, temos outros itens da loja que é o acompanhamento de café, mas a parte de salgados não é... Não até por ser uma franquia, não permite que a gente tenha, né? Sim. Aí, depois de tudo isso, percebendo toda essa oportunidade, essa necessidade, a gente falou assim, opa, tá aí uma coisa que a gente... um novo desafio, vamos fazer alguma coisa diferente, né? E eu fiquei com isso martelando na minha cabeça. É algo que as pessoas às vezes não notam, né? Às vezes as pessoas estão na frente delas, essas chances, essas oportunidades, as pessoas estão pedindo pra ela, me dê a chance, eu quero comprar algo de você, e não abre. E foi essa a percepção que você teve. Isso, tipo, não tinha ninguém proporcionando isso. A gente tem na cidade, como é uma cidade pequena, a gente tem confeitarias, padarias, mas não tem uma cafeteria, não tinha isso. E com a cafeteria da loja, eu fui notando, as meninas da loja foram falando, a gente percebendo, até como consumidores da própria cafeteria da loja, a gente ficava, se tivesse um pãozinho, se tivesse... Sabe aquela sensação que você começa a imaginar já? Eu já tinha aberto essa cafeteria na minha cabeça, ela já estava funcionando, eu já estava vendendo no primeiro instante que eu comecei a imaginar. Aí, quando a gente pensou em tornar isso mensurável, a gente achou que ia demorar um pouco mais, né? Mas, enfim, acabou a gente tendo eu não sei, parece que é Deus mesmo, porque eu acho que né? Eu tenho quase certeza
que seja, não existe sorte, nem destino, nada, mas a gente tava com a loja, tudo mais, na avenida, num dos pontos mais difíceis que tem na cidade, porque é uma cidade pequena, então as pessoas se encontram no centro da cidade, elas compram coisas no centro da cidade. É por onde elas passam. Isso, é o maior fluxo, é o centro da cidade, porque a gente não tem shopping. Então, é onde elas querem consumir as coisas. Aí, E por ser também o local da loja, ele ser no miolo do centro. Porque tem a avenida, que é a Avenida Central, mas esse miolo em questão, que é onde a gente está com a loja e com a cafeteria, era uma rua fechada, era uma praça, onde hoje é aberta para passagem de carros e é chamada de canaleta. Então é o local de maior abertura de calçada, então isso acaba aglomerando mais pessoas, as principais lojas estão ali, o principal comércio da cidade está nesse miolo. Tudo acontece nessa parte. Onde que as pessoas têm que passar. Porque cidade interior é um pouco diferente de grandes centros, né? Sim. Aí, independente de a gente ter ou não outra coisa, a gente queria, quando a gente abrisse, ser algo tchananã, né? Mas até isso acontecer, a gente só tava com os planos e conversando. De repente, apareceu um ponto na frente da loja da Brasil Cacau. Que é uma coisa muito difícil, né? Muito Porque difícil. abrir um ponto... geralmente esses pontos são muito disputados, né? Na verdade nem chegou a abrir o ponto, né? A gente ficou sabendo pela proprietária, que era minha cliente do banco, que ela estava saindo desse imóvel. E o dono do imóvel também era meu cliente do banco. Então, como eu expliquei nas outras lives, eu saí do Boticário e fui para o Itaú. E nesse período do Itaú que eu trabalhei na cidade, eu consegui plantar muita coisa que eu pretendia colher depois com as nossas empresas, ou com a Kyodai, ou com a Chicken, ou com qualquer negócio que fosse, porque o nível de afinidade era bem maior. Então, isso me proporcionou coisas que talvez se eu não tivesse, eu não teria, né? Pode ser uma ilha, né? Esse é um ponto importante de mostrar o quanto o relacionamento que você tem com outras pessoas, e sem você imaginar lá na frente o que pode te proporcionar, sem haver um interesse, e sim somente um bom relacionamento, um bom atendimento, uma boa convivência, isso pode te gerar frutos futuros que você nem imagina. Às vezes você nunca abriu nada. Isso é um spoiler do que ainda vem, né? Quase que se prepare que vem mais coisa por aí a partir disso. Mas essa coisa de você às vezes não é dono de nada ainda. Mas você é dono de si, você é dono né? Você tem o teu marketing pessoal, né? Fazer bem isso, se relacionar bem com as pessoas que te abrem portas futuramente, ou então estão abrindo naquele momento. E na verdade foi... Nossa, deixa eu arrumar. É que você nunca sabe o dia de amanhã. Isso, exato. Na verdade, como a gente tinha os nossos negócios, eu estava no banco, o período que eu estava no Boticário, eu estava de corpo e alma. E no período que eu estava no banco, independente de ter Kyodai, Chicken, tudo, nesse período que eu estava lá, eu estava de corpo e alma e coração. Eu estava ali, eu fazia tudo pelos meus clientes, muito mais do que era necessário. Sim. Então, isso gerou um relacionamento muito bom, um relacionamento profundo, de bastante confiança. Porque cidade pequena, você tem que gerar confiança para a pessoa, porque você está lidando com coisas confidenciais dela, né? E da empresa dela. E eu fui muito proativa, sempre auxiliei bastante esse proprietário desse imóvel, e a que estava saindo do imóvel desse meu cliente também, eu sempre auxiliei. Então, sem pretensão nenhuma, porque isso eu não podia imaginar, isso, né? Já tinha acontecido com o ponto onde hoje é a Brasil Cacau, que antes era Boticário, graças ao teu relacionamento com a minha antiga chefe, né? Conseguiu deixar para você esse ponto. Isso é uma pergunta importante que muitos perguntam para nós, né? Como que vocês conseguiram 2 lojas no principal ponto da cidade e uma de frente para outra? O que vocês fizeram? Sim, vocês têm esses pontos, né? Quanto vocês pagaram? Assim, isso fica como spoiler para os próximas lives, para vocês entenderem que pouco, nem tudo né? é pago, que nem tudo é pago com dinheiro, né? Isso mesmo. Isso. E daí, como é que foi agora conseguir esse segundo ponto
Isso, daí a gente tinha esse relacionamento lá no banco e tudo mais. Quando ela me falou que tava saindo, que ela ia mudar para um lugar onde ela ia levar as 2 lojas dela, ela ia para um ponto maior, eu falei, opa, era isso que eu queria, talvez daqui uns anos, sei lá, né? Esse era meu plano e do Andy de um futuro próximo. Próximo, mas não era tão próximo. Aí a gente pegou e conversou e o Andy não concordou com nada. Eu contei pra ele um pedacinho de talvez essa sala existia a possibilidade. Não. É que como eu sou mais do começou financeiro, a vender ideia. Como eu sou mais do financeiro... Você é mais não, você é só do financeiro e eu não mexo nesse Não, é que eu sou financeiro e a parte da cozinha, Isso. né? Então, eu vi os números, né? E os números não estavam permitindo naquele momento que a gente fizesse um novo investimento. Até porque a gente tinha recém feito Canoinhas e Mafra, não fazia tanto tempo, então ainda não tinha dado Não tinha maturidade dado tempo ainda. para as lojas darem a resposta. Que na verdade não era nem só a questão de Canoinhas e Mafra, o problema era o Kyodai Chicken, o CBC União, Canoinhas e Mafra. Veio tudo numa pegada só, então isso foi... Isso no intervalo de 7 anos? Não! 6 anos. 6 anos. 6 anos. Foram 5 empresas em 6 anos, e 5 empresas que custou um valor, vamos dizer, considerável, né? Para abrir. Então, isso daí me fazia um pouco falar para ela assim, não, calma, vamos devagar, vamos pensar bem. E eu louca para fazer 6 empresas em 7 anos, ele não vai deixando. Mas enfim, aí a gente conversou, mas ficou nisso, né? No outro dia eu já nem dormi, eu já tava pensando, eu já tava trabalhando ali na cafeteria. E eu fui conversar com o proprietário da sala, né? Aí ele falou assim, quando eu liguei, eu pensei, né, vou ligar pro seu João para saber como é que tá essa história, se já tem alguém que queira essa Foi sala, sondar. né? Sem eu antes saber. Foi lá, liguei para ele, falei, seu João, me conte uma coisa. E eu liguei do banco? Não, já não tava mais no Não, banco. você não tava no banco. Você ligou e falou pra ele, ô, seu João, é a Karen do banco. Ah, o senhor tá... Claro, pois eu tava cuidando da loja já. O senhor... É o senhor que tá alugando o senhor que tá alugando a sala lá da lotérica e tal. A lotérica tá saindo de lá. Daí ele falou assim, tá, Karen. Eu falei, então, seu João, eu queria saber, eu queria essa sala. Nem perguntei o valor. Eu queria essa sala pra alugar e tal. Ai, Karen, que bom que você me ligou. Vem aqui pegar essa chave de uma vez, porque eu não aguento mais essas imobiliárias me ligando e me não sei o quê. E eu ainda uma não fila de gente esperando. Querendo. Não, vem aqui buscar essa chave. A chave é tua. Pode vir buscar. Pegar. Ele vendeu bem a ideia também, né? Você nem pensou muito assim. Tem realmente gente? Não, é a minha sala, vou lá pegar essa chave. Isso. Soube vender. Mas o Andy não queria e não estava de acordo. Não estava de acordo. Quando ele me disse aquilo, eu falei, agora eu vou ter que convencer o Andy. Agora a chave já tá na minha mão. Agora ela vai ter que vender a ideia, comigo, né? Ele foi comigo pra pegar. Vou buscar. Mas a gente no final foi juntos, claro. Mas é que nem sempre as coisas a gente concorda, né? Às vezes a pessoa quer A, outra quer B. A gente sempre entrou num consenso. A gente, apesar de, claro, a gente, de vez em quando a gente dá uma brigadinha, mas como qualquer casal. Mas a gente sempre trabalhou muito unido nas decisões. Não é assim, eu vou ali, eu decido, eu compro aquilo. Não. A gente trabalhou como sócios de vida, na verdade, né? Porque nós tínhamos a sociedade e nós éramos um casal. E na dificuldade, na alegria, na tristeza, a gente tinha que superar, porque não dava pra, separou e pronto. Não, a gente tinha que separar e separar tudo que a gente tinha juntos, tudo que né? constrói. Exatamente. Então não é um relacionamento tão fácil assim como um casal normal. Exatamente, você tem que pensar nos dois lados. Várias coisas. Aí a gente tava discutindo isso, não discutindo como briga, discutindo a situação e a possibilidade e tudo mais. Aí eu falei, eu quero. E daí eu perguntei pra ela, tá, tudo bem, você quer, mas o que você vai pôr lá? Não sei, mas eu quero.
Só queria Eu quero não sabia eu ainda quero do assado. café. Não tinha pensado. A idade era um café com comida, mas a gente não sabia assim, vai ser uma cafeteria. Não, na verdade a gente tinha várias propostas, entende? A que mais estava pendendo era abrir um café. Ainda não sabia exatamente como seria, como queria trabalhar, o que iria vender. Mas ideias, a gente tinha mais de 10. Mas daí eu falei pra ela, mas o que você quer pôr lá? Ai, pois é, não, eu quero a loja. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Eu quero a sala. Eu quero aquela sala. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Né? O que eu vou fazer? Então, o que você faria num momento desse? Né? Não sei. E sem Vamos caixa. buscar essa chave, né? Sim. Seja o que Deus Mas quiser. eu chorei e espernei, não quero, porque eu não quero isso, porque você que vai. Você olhe bem o que você quer, porque não sei o que, eu vou te apoiar, mas eu não sei. Foi uma decisão bem difícil. Porque assim, a oportunidade estava na nossa frente. Aqui, é que nem você fala, é uma sala que você pôr latinha de M para vender, vende, entende? Por quê? Porque tá no melhor ponto da cidade, entende? Então, tipo assim, a oportunidade estava na tua frente, mas você via que você não naquele momento não era o momento, entende? Mas era não a era maior, o ideal, mas era a a maior oportunidade, entende? Então, tipo assim, pega, não pega, pega, não pega. Se fica naquilo, entende? É uma aflição interna. Dele, porque eu já tava trabalhando na Ela já tava trabalhando, mas eu tava. Porque eu via os números, daí eu via, meu Deus do céu, e agora como é que a gente vai fazer? Né? Porque todas as empresas que a gente abriu uma empresa sem ter dinheiro, mas já pensando em trabalhar ela para ela se pagar. E né? pra com ela abrir outra. E para com ela no futuro já ter caixa para abrir outra. Só que como vinha nessa loucura de 5 empresas em 6 anos, e a gente trabalhava muito. O caixa estava bem curto, entende? O caixa não tinha caixa, né? E a gente trabalhando cada vez mais. Só e que a gente trabalhando e fazendo aquilo render, entende? Aí eu falei para ela, você quer? Então nós vamos. Mas demorou. Mas assim, a gente não pode ser refém dessa empresa. Porque como a gente tem outras 5, a gente não poderia abrir algo que dependesse de 100% da gente novamente. Não tem, porque o que sobrava era 10% da gente. E a gente tem que viver também, né? Sim. A gente não. Mas é os 10% que a gente tem que fazer virar em 150%. Porque a gente não tinha dinheiro e tinha que fazer aquilo girar e vender e fazer as outras 5 também girar, render, para poder suprir um investimento que eu já estava vendo que ia ser o maior de todos os investimentos. Por quê? Um detalhe. Porque a gente já tinha 5 empresas. Então, você já não tem o mesmo critério de quando você tem a primeira, né? A gente já tinha viajado para feiras todos os anos, e hoje a gente tá falando que a gente não tinha caixa, não é que a gente não tinha caixa, tava tudo sustentável. Sim. E a gente não tinha dívidas, né? Até então, porque no começo da Kyodai a gente não tinha dinheiro para chupar um sorvete, mas desde quando a Kyodai abriu, pra gente se sustentar, a gente ficou muito tempo, só nós dois trabalhando, depois que a gente contratou. E trabalhando muito. Então, assim, no banco, ele dando aula e com o Kyodai, pra gente conseguir ser sustentável, porque o lucro não veio já de cara. Não. Então, pra gente não se endividar, a gente tinha feito um empréstimo pequenininho, a gente até esqueceu de falar, né? Mas quando a gente abriu a Kyodai, a gente fez um empréstimo, além de ficar sem o sorvete e a renda, pra gente conseguir comprar alguns equipamentos, a gente emprestou 20 mil reais. Então, assim, porque o salário talvez não era o suficiente pra gente ter um respiro, né? Mas, e comprar embalagem, tinha coisas como a gente não tinha histórico de CNPJ, a gente teve que pagar à vista. Então, a gente só tinha Mas isso. Como a gente fez para abrir a primeira empresa, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, isso é as próximas lives. Vamos, né? É um spoilerzinho para vocês sentirem o que vem pela frente, tá, pessoal? Que vai ser aberta, que é a caixa preta que vai ser aberta. O quanto você pode crescer e aproveitando também o momento que nós estamos passando para esse crescimento, mas cenas para os próximos capítulos. Mas enfim, aí quando a gente abriu o café, depois de tudo isso, a gente veio com os planos de abrir o café e decidiu que seria uma cafeteria. A gente
passou por 5 projetos para daí decidir a cafeteria e essa sala já estava alugada. E a gente precisava que ela começasse a ser reformada, porque era uma sala totalmente destruída. Não, a sala estava... Sinceramente, não tinha esgoto. O prédio inteiro, assim, ó. Um prédio o prédio inteiro é um prédio velho, histórico. Então, ele não tinha esgoto do prédio. E o único esgoto que tinha de todo o prédio passava debaixo do nosso piso. E ele não estava interligado ao esgoto da rua. Ele estava aberto, então mas não tinha moradores em cima. Nos andares de cima da nossa sala. Então não tinha esgoto constante, só tinha o esgoto que era da lotérica. Mas o esgoto estava caindo na terra, entende? Então, tipo assim, tivemos que quebrar tudo primeiro. Primeiro tivemos que fazer toda a avaliação do prédio. Isso era eu, um engenheiro e os pedreiros e a Karen junto. Então, a decisão vinha de nós dois. A avaliação vinha eu com, né, a parte de reforma, já vinha comigo e com os pedreiros e o engenheiro. A gente teve que quebrar todo o piso. Puxar do último andar até lá na frente do prédio, esgoto, interligando todas as águas do prédio. Então... Foi muito... Foi a obra e a empresa mais que desgastou, porque daí eu forcei pra abrir, que eu queria, que eu amava, que era a minha ideia, que eu já tava tchananã, e daí quando a gente começou a obra só deu o M. Eu não sei se tava tudo uma uruca, que parecia que não era pra gente abrir aquele café, que a gente falou, meu Deus, será que o meu sexto sentido tava dizendo certo? Eu falei, não tava, nós vamos conseguir, vai ser um sucesso, mas tava desafiador demais, porque só tava dando cagada, tava dando tudo errado. Foi a empresa mais difícil de... Foi quando você olha um imóvel, por mais feio que ele esteja, você não consegue ver através das paredes para ver o que está acontecendo. Sim. Qual é a realidade desse imóvel, né? Então, quando... Às vezes poderia ser só uma pintura, tá valendo. E às vezes não é só uma pintura. Mas... Com comida, que vai ter banheiro para cliente e tudo mais, é uma coisa que você tem que pensar a longo prazo. Se estoura algo, você vai ter que quebrar tudo. E quando você pensa em tecnologia em cozinha, tecnologia em atendimento, você pensa em energia, muita energia, entende? Porque fornos de última geração, forno combinado, forno finalização, cafeteira, que a máquina de café puxa muita energia também, entende? Moedor, freezer, geladeira de vitrine. Então é muito item. E quando a gente olhava aquela sala e queria pôr uma cafeteria, a gente não sabia ainda o que era que a gente ia pôr lá dentro. Entende? Então imagine tudo que nós tivemos que pensar antes de começar a reforma, porque você não pode começar uma reforma e ir mudando no meio do caminho, que isso torna mais caro ainda a brincadeira. Então tem que se projetar tudo antes, ver quanto de energia, onde vai passar fio, onde vai passar tubulação, tem fritadeira, tem que ter ligação de parte de comunicação, internet, rede, alarme, câmera, som, para fazer um bom som ambiente, né? Tem tudo que a gente não fez tudo, a gente fez tudo em detalhes nas outras empresas, mas o café a gente queria ser a obra-prima. E por quê? Porque tudo que a gente abriu e começou, tudo foi lindo e tudo foi muito bom, o nível de qualidade, independente se vendia frango, se vendia peixe ou se vendia chocolate, a gente sempre fez muito bem feito a nossa parte, né? 150 dos nossos 100%, a gente fez 1000%. Então, a gente queria prestar para o cliente algo surpreendente, que não fosse simplesmente abrir uma porta. Então, por essa nossa exigência de ser melhor, que a gente teve... vocês estavam mais preparados também. Talvez se esse fosse o primeiro negócio de vocês. Seria igual. Não, mas você tem que pensar numa coisa. Quando nós começamos, nós éramos amadores.
Isso. Entendeu? Eu era professor universitário, a Karen era bancária, então ramos totalmente diferentes, né? A gente se permitia errar. Isso. Então havia o amadorismo. Quando a gente montou a Kyodai, a gente adaptou a Kyodai no imóvel, entende? Sim. A Chicken a gente já foi um pouquinho mais, adaptou o imóvel a Chicken, mas ainda éramos amadores. Sim. Né? Ainda errávamos coisas assim banais. Quando montamos as lojas eram franquias, eram já enlatado, vinha enlatado e pronto. Só um detalhe, né? O que nós erramos na Chicken e na Kyodai, nós fomos corrigindo, não é um erro que ficou errado. Claro. É um erro que a gente, por desconhecimento, né? Que nem a Chicken, a gente trocou tudo de fritadeira para ser melhor e com mais segurança depois que a gente abriu, porque a gente não conhecia. Então a gente aprendeu, viveu e arrumou. Hoje, se a gente for abrir uma segunda unidade, a gente já tira tudo isso de letra, entende? É o que a gente trouxe de experiência, os erros que a gente teve que consertar em Chicken e Kyodai e que a gente viveu com cafeteria na Chocolates Brasil Cacau, a gente trouxe pro Café Central, né? Esse planejamento tem que ser muito bem feito, essa coisa de longo prazo, porque às vezes a pessoa só vou abrir um restaurante, eu só preciso de uma fritadeira, mas ela não pensou na energia que se ela vai aumentar o movimento de duas ela não fritadeiras. pensou nem na gordura que ela vai ter que lavar a fritadeira. Onde que vai essa gordura? Onde que ela vai dispensar isso? Será que se ela pôr num cano vai ter uma caixa de gordura suficiente que vai aguentar isso por quanto tempo? E quando aguentar, como é que eu vou tirar essa gordura se eu pus um piso em cima? O funcionário vai conseguir mexer nela para lavar? Mas será que todo esse tanto eu vou conseguir tirar só de baldinho por um funcionário, ou eu vou ter que encostar um caminhão onde ele vai sugar essa gordura? Mas e para sugar, como que ele vai fazer? Se essa caixa de gordura está lá no final do restaurante, tem que passar pelo restaurante inteiro, e se estoura isso no meio do trabalho, entende? Há N possibilidades. Só da fritadeira. Só em relação a uma fritadeira, entende? Então, tem que pensar tudo. A questão estratégica, a gestão de projetos, que se fala muito em gestão de projetos, eu sou pós-graduado em gestão de projetos, que ajudou um pouco também. Facilitou esse entendimento. Em fazer esse entendimento. E sem contar a nossa equipe de execução, uma equipe excelente, que também já vinha com a gente trabalhando, então também já foi aprendendo. É a equipe que a gente tem até hoje, né? Que faz a manutenção das nossas empresas. Então tudo isso agregou também na parte de vendas, como trabalhar a experiência da Karen, em o que a gente precisa de uma impressora aqui, uma impressora ali, um computador aqui, a pessoa vai chegar lá, ela vai comprar, vai escolher, entende? Para ver a logística da venda, como que vai ser feito. A jornada dela dentro do entende? café, por onde que o cliente entra, pede, compra, paga, senta, come e vai embora. Tem todo um caminho harmonioso e de fácil. Isso lembra aquele jogo, tinha um joguinho que se montava um parque de diversão, lembra desse? Eu não lembro o nome. Roller Coaster. Eu nunca cheguei a jogar esse joguinho. Mas esse joguinho era mais ou menos assim, né? Eu só via meus amigos jogando. Você montava um brinquedo e daí você tinha toda a engenharia. Estruturava o brinquedo. Não é The Sims? Não, era Roller Coaster. E daí, às vezes, as pessoas passavam mal no brinquedo, não tinha a parte de passar mal, e você tinha que colocar o banheiro para as pessoas, a pessoa evacuar o que ela tinha passado mal, e aí tinha lá a satisfação do cliente e tudo mais. Era mais ou menos esse jogo colocado em prática ali. Pois é. Então. Entende? Então, tipo assim, toda essa estratégia teve que ser feita antes de qualquer início da reforma. Sim. E claro, sendo a Karen uma pessoa que ela queria muito aquilo aberto, né, que ela já estava trabalhando um negócio que nem foi batido um martelo dentro. Do café que ela estava aberto. Ela imaginava que aquilo ia ser um mês, no máximo 2 de reforma, entende? E levou 8 meses. 8 meses, entendeu? Não tinha tudo. Um cabo elétrico que pudesse ser aproveitado. Não tinha esgoto sequer que pudesse ser aproveitado. Um cano sequer aproveitado. Não dá pra aproveitar absolutamente nada. Só e o bolso paredes. Foi esvaziando. Não, as paredes teve que ser tiradas até o reboco, até Tava tudo porque tinha tanta infiltração. A gente teve que arrumar o telhado do prédio. Teve que arrumar o telhado do vizinho.
que encostava no prédio porque estava dando infiltração, entende? Então, tipo, como tirar essa infiltração? Só que para tirar a infiltração você tem que descascar para secar a parede. Mas quanto tempo leva para secar uma parede? Para daí eu vir com reboco em cima, para daí eu vir com uma tinta para não manchar. Eu não tinha esse tempo também, entende? Sim. Então, teve que criar, né? A gente teve que criar artifícios para poder diminuir o tempo, utilizar outros materiais que selassem, entende? Então, nossa, foi uma coisa bem desgastante e desgastante até mesmo como casal. Nossa. Porque a gente acabava entrando muito em atrito. Porque ela imaginava uma coisa e eu estava vendo outra. E passar isso para ela, que ela não entendia dessa parte, é uma coisa mais complicada, né? Mas, com um jeitinho... Foi quase o início do fim. Quase o início do fim. Foi a nossa maior dificuldade, assim. Foi a maior dificuldade financeira, foi a maior dificuldade como casal, foi a maior dificuldade como empresário, porque as pessoas... você pensa assim, ó, não é só ser profissional ou só ser amador. Os nossos clientes já não permitiam que nós abríssemos qualquer coisa. Sim. Porque a expectativa deles era muito alta. Falando em expectativa, como que foi então a divulgação desse café? Então, 8 meses construindo, pô, dava pra fazer. Mas eu estou nos detalhes ainda do que tudo que aconteceu. Aí é uma coisa que eu quero saber, como é que foi feito. Nossa, teve outdoor, deve ter tido o carro. Volta aqui que você vai parar de falar. Essa história eu quero saber. Então, assim, ó, coisa só de pensar. o café, devido a todos esses itens e a gente querer ser melhores como profissionais, não permitia que a gente fosse tão amador, né? Não. E o fato da gente ter viajado muito, ter ido conhecer outros tipos de cafés, outras empresas mundiais de café, então a gente se espelhava muito em quem era o melhor, entende? Quem era referência, não só no café. Na experiência do lugar. Essa é uma dica, sabe? né? A pessoa às vezes olha, quando vai abrir, muito no que tem já na região. Esqueça! E daí abre um negócio comparado com às vezes o concorrente dele. Não, a gente foi pegar experiências fora, a gente viajou para sentir como é que era, como que era o serviço, como que era o serviço de uma cafeteria, como a gente já tinha Chocolates Brasil Cacau, o que uma franquia com café proporciona, o que uma cafeteria que é franquia só, uma franquia de cafeteria proporciona, o que uma cafeteria tradicional de uma cidade proporcionava. A gente foi lá do Rio de Janeiro, na Confeitaria Colombo, que era um lugar tradicional, que era o que a gente gostaria de ter na essência, só que jovial. Então a gente queria ter tudo, uma união de coisas, que ela fosse jovem e ao mesmo tempo tradicional, clássica. E quando que vocês decidiram realmente, porque vocês sabiam que abriam um café, mas não sabiam como é que era esse café? Em que momento que aconteceu essa... Na verdade, foi quando a gente começou a descascar a parede. Isso é uma história muito interessante que a gente tem que contar. Porque quando a gente foi... O pessoal... Nossos pais. Não é pais. Nossos pedreiros, pintores começaram a descascar a parede externa. A gente não tinha um nome ainda para o nosso negócio. A gente sabia que a gente queria um café. Ou algo de lanche, mas a gente já estava fazendo o grosso. Até hoje a gente optou por chá, né? Lembra? E vamos ver outras redes de chá, Rei do Mate, Isso. Que a gente foi ver como que eles trabalhavam, qual era, por que aquilo estava dando sucesso, entende? Qual era Sentiu o que era aquele serviço, sabe? E quando eles lixaram, apareceu o nome do que realmente era essa sala. Lá no início, o primeiro negócio. No tempo dos nossos pais eram crianças, né? Adolescentes. Era uma cafeteria, era o Bar Café Coimbra, que era um ponto onde os intelectuais,
a parte de política, onde as coisas aconteciam, onde tudo era decidido, era ali, porque o pessoal vinha com o trem, desciam na estação, que daqui dá 50 metros, por aí, e eles vinham nesse local fazer as discussões e conversas e tomar o seu cafezinho e fazer seu lanche enquanto esperava o outro trem para continuar a viagem. Então nisso a gente tá aí Bar Café Coimbra, né? E fomos atrás para querer botar esse nome, né? Só que daí descobrimos que um parentesco do dono lá tinha acabado de comprar um café e colocado o nome de Coimbra. Daí danou-se, porque o nome pra mim é um trauma. Porque tem que ser um nome que dê um tchananã, né? Que nem a Chicken foi o nome que nós criamos, Chicken Farm. A Kyodai foi eu que dei, que era ou Kyodai irmãos ou Kyodai grandes. Não sei bem como é que é. Como era o Andy e o meu cunhado trabalhando juntos, eu queria algo que tivesse um sentido, tivesse uma história. Não, aqui é um sushi, sei lá, entende? Nome é por nome. Isso, não, tem que ter um sentido, tem que ter uma história por trás, né? E daí o café eu falei, meu Deus, e agora? Nós vamos, que bateu na trave. Que esse nome daí não ia, eu chorei, eu rezei, eu pulava, eu olhava. E eu fazendo, porque eu era depois de um choro vem a solução. É porque assim, como a gente brigou um período, assim, eu tava bem sensível, porque eu tinha que fazer tudo funcionar e eu sempre tenho que estar sorrindo, porque a minha equipe comercial é vendas, eu não podia deixar a peteca cair em nenhum momento. E eu não ia contar pra minha mãe, que minha mãe não sabia o que a gente ia abrir nunca, nem a minha sogra. Ninguém sabia, era tudo surpresa. Então, sempre. Era esse o detalhe, né? Vamos entrar nisso daí. Vamos chegar lá. Aí, então eu tava com tudo isso, como é que eu ia desabafar pra alguém se eu não podia contar pra esse alguém que eu queria desabafar? Então eu tinha que ser eu tinha que me ajudar, tinha que fazer minha autoajuda sem contar com ninguém, e o Andy já não me aguentava mais, que ele precisava que eu resolvesse esse nome, que ele precisava colocar a obra para sair, até porque a arte gráfica e cardápio é tudo ele que faz, nossa comunicação visual, tudo, a gente até contou com a ajuda de uma pessoa para formatar o cardápio, mas a essência de todo o negócio, né? É tudo o Andy que fez. Então, e nessa de fazer e criar e o que vai ser, e criava nome, mostrava, apresentava pra ela, não amor, não é isso, não gostei, não quero, não dá. E foi até que eu cheguei, eu falei assim, mas meu Deus do céu, eu vi lá um café em Paris com nome e tal. Eu falei, nossa, que nome legal. E daí tem outro detalhe também. Aqueles cafés em Paris, sempre me apaixonei de olhar por causa que a gente ama croissant. Então eu olhava, eu via aquele café, como é que é aquele de Curitiba que a gente gosta? Café do Centro. Café do Centro, que é lindo, mas aqui ia ser muito sofisticado. Então, e eu amava os cafés de Paris e amava aquele, e tinha mais um local que eu agora não lembro o nome, que eu gostava de ir com antes. Então eu queria que a gente colocasse aquelas cadeiras e aquelas mesas ali fora, então eu já tava com tudo na minha imagem, mas nenhum nome casava com essa experiência que a gente queria proporcionar, sabe? E daí como a gente tava na avenida e no melhor ponto, me deu um insight de colocar o centro, centro. Café do Centro, mas daí eu falei, mas é muito igual Café do Centro, não eu falei, não, acho que daí eu criei uma arte e tal ali, apresentei a Karen, é isso, Café Central. Daí não foi Café do Centro, foi Café Central. Porque é o café referência, e como nós, assim como Kyodai era um restaurante específico, a Chicken era um restaurante específico, o Café Central também era específico. Nós não somos confeitaria, não somos padaria, que tanto confeitaria e padaria tem café, né? Não, nós somos uma cafeteria que tem as outras coisas para comer, mas o nosso foco a nossa especialidade é café. Até bom, o croissant, né? Sim. A Karen falou que era a vontade dela. Eu fui para São Paulo fazer curso com o melhor confeiteiro do Brasil, um dos melhores do mundo, né? O Diego Lozano. Fui aprender parte de croissant, fazer croissant. Trouxe para cá, não foi fácil, não deu certo.
porque não conseguíamos matéria-prima para poder produzir um croissant igual, de qualidade, né? Isso foi bem angustiante, foi para nós. A gente estava decepcionado. Foi triste, porque nós queríamos ter o croissant como um segundo foco da cafeteria, né? Sim. E isso deixou a gente bem triste, mas enfim, né? A gente conseguiu daí ter um fornecedor que a gente porque daí a gente é bem bocudo assim, né? Não é bocudo em questão de falar. A gente pergunta tudo. Daí a gente ficou no Hotel Mercury lá em Balneário, em Curitiba, por algo. E a gente sempre viajava e não viajava para passeio. A gente sempre viajava para ver as coisas. Até hoje, né? A gente não aproveita. Não, nós estamos no restaurante e eu tenho que ficar de costas. Eu já quero levantar, já quero arrumar, já quero mexer, já quero ajudar, já quero atender, já quero entender o que está acontecendo na cozinha? Por que demorou? O que está acontecendo? O que eu podia fazer? Quem é o fornecedor? Então, assim, a gente foi viajar e a gente respira isso. Isso, é mesmo, eu amo. A gente respira isso. Daí foi lá naquele café da manhã com a gente, falei, meu Deus, olha esse croissant, é igual do cruzeiro. Que a gente tinha feito um cruzeiro, a gente tinha viajado no nosso aniversário de 10 anos e a gente viajou e comeu aquele croissant. Falei, amor, esse croissant aqui tem alguma... E eles não fazem esse croissant, tenho certeza, porque olha quantas horas eles vão fazer. Você já foi naquele curso e ficou horas pra fazer meia dúzia de croissant. E era tudo pequenininho, bonitinho. E ia ter que ter uma sala refrigerada pra fazer, porque tem que ser trigo da França, tem que ser não sei o que da França. Era tudo difícil pra ter essa manteiga francesa, porque a nossa manteiga não é igual a deles. Então, eles não fazem aqui esse croissant. Porque se a gente não tivesse feito o curso e a gente soubesse o quão é difícil ter um croissant igual àquele, porque um croissant qualquer, assim, não é qualquer, um croissant gostoso existe, mas não igual ao francês, entende? Ele é diferente. Eu falei, mas se você não consegue fazer igual, a gente compra igual. Eu falei, mas do jeito vai mudar. Eu falei, mas aí lá vem aquele negócio, mas eu sou pequena. A gente é pequeno, a minha marca, a gente só tem um. Mas enfim, fui lá, conversei com o cara do hotel. Falei, amigo, e como que é teu nome e tal, né? Vocês somos do interior do Paraná. Pra ele não achar que a gente era de um hotel e queria copiar, né? Sim. A gente tem restaurante lá e tal. Como que é teu nome? Comecei a conversar com ele, né? E a gente só escutando, né? Pensou, meu Deus, essa daí é louca, né? O que vai sair aí? O que vai sair, né? Falei, da onde que vem esse croissant de vocês? Esse vem pronto, congelado de fora. É importado. Eu... Tuim! Opa, falei, meu Deus. Alguém faz. Alguém manda isso daqui importado pra eles, então eu quero. Se eles têm, eu também vou poder, porque era em Balneário. Então, o Balneário daqui, Curitiba daqui também tinha Mercury e os cafés da manhã de hotéis de rede, é tudo padronizado. E a gente começou a ir no Mercury também em Curitiba. Pra saber se realmente eles tinham também lá. Isso. Daí eu falei, meu Deus, tá aí a solução. Entramos em contato com a empresa, que ela é sensacional, que eu acho isso que eles fazem sensacional de verdade, porque nós somos pequenos perto de uma rede de hotéis e eles mandaram pra cá. Mas a logística não foi fácil e até hoje ainda não é fácil. Porque nós tivemos que, pense assim, é um produto que se subir da temperatura de menos 15, ele começa a derreter. E a primeira carga veio tudo 15. derretida. A primeira carga veio tudo derretida. Se ele vinha a menos 10, ele já está derretendo. Por causa do nível de gordura e a manteiga, porque ele é um item francês. Então, a manteiga é francesa, então ela é mais delicada, entende? E conseguir essa logística até aqui era o difícil. É porque a gente tá no interior, né? Não mesmo que foi difícil pro peixe, foi difícil pro croissant. Assim como foi pro peixe. Seria difícil para uma capital, imagina aqui no interior, já é mais difícil ainda. Mas aí chegou a primeira carga, a gente conversou com a empresa, conseguiu o nosso primeiro pedido, foi uma amostra, né? E o valor era viável, né? A gente não ia produzir aqui nada, a gente teve que comprar um montante de quase 10 mil reais. Do transporte para diluir. Então a gente teve que fazer uma compra de 10 mil reais inicial, mas a gente conseguiu diluir em itens, então itens que a gente venderia, coisas assadas, era tudo matéria-prima que seria vendida rapidamente, não era algo que eu ia ter que comprar 10 mil reais em croissant, não, a gente comprou 3 de croissant e o resto a gente comprou de itens sortidos. Aí
quando veio a primeira amostra, que não foi esse valor que a gente comprou, só uma amostra, veio toda derretida. A gente pensou, pronto, tudo que a gente planejou e tava tudo certo, não vai dar certo mais. Pensando até em montar um carro frigorífico para ir buscar. Não, vamos montar um quero caminhão. esse croissant. Daí a gente já traz o peixe, porque daí a gente já começou a achar solução, entende? Tentar fazer casar coisas. Quem que tá indo, daí a gente ficou sabendo que o cara do sorvete, não sei o que, já começamos a entrar em contato com o nego que trazia sorvete, né? E foi assim. A gente foi tentando se estruturar. Não vamos deixar a peteca cair. Sim. Né? Porque o que acontece? O principal problema é quando aparece um obstáculo, o empresário já. Não é o empresário, talvez é a maioria das pessoas. De qualquer coisa, na verdade. Ele já desiste. Não desista, pule o desafio. Da ponte. E vai. Queime a ponte e vai, entende? Não tem. Mas. Daí veio e deu certo. Deu estresse, uma parte congelou, uma parte veio bem congelado. Na outra vez a empresa tinha que parar aqui, fazer entrega. Ela pegou e foi para a próxima cidade, ao invés de fazer entrega aqui, voltou tudo derretido. A gente teve que reembolso da empresa, porque daí era responsabilidade deles. Mas enfim, em todos esses percalços deu tudo certo. A gente teve o croissant impecável que a gente queria junto com o nosso café. Então foi a união de um grande esforço da reforma do croissant, das ideias, dos desafios, e a gente conseguiu. E essa constante pesquisa de ver o que é bom no lugar, o que posso trazer, como é que vai ser. Um pouquinho, né? Você olha uma ideia legal que funciona, mas você tem que personalizar com a tua essência, com o teu ingrediente, com a tua personalidade que você quer ter no negócio, porque senão fica um negócio vazio, sem personalidade, né? E a isso, sem identidade. E as pessoas hoje buscam por coisas diferentes, né? Sensações diferentes. E tudo isso, né? A gente foi montando e as pessoas passavam na rua e olhavam só uma faixinha assim do que estava aparecendo e já começou a ver aquelas que será que abriu? Que será? Ai, será que é um madeiro? Ai, será que, sabe, tipo, começaram a criar N expectativas em relação a algo que nós estávamos fazendo. Até a loja de decoração. Até a loja de decoração. Mas na frente só tinha um tapume. Tapume tudo, tampando tudo. Fechando tudo. Não tinha logo, não tinha nada, não colocamos iluminação, nada. Aí no dia que a gente ia abrir, que daí foi colocado mais montada a máquina de café. Tem a história na máquina. Isso daí que nem os teus pais sabiam. Ninguém. Só nós dois. Só nós dois e os pedreiros, né? O pessoal da obra, mas eles não sabiam o nome, não sabiam nada desses detalhes, eles só sabiam que ia ser uma cafeteria. Isso, mas não sabiam os detalhes, nada. Aí a gente teve um outro obstáculo, mas que dá uma adrenalina, né? Que eu fico bem louco. É gostoso. É gostoso você saber que você conseguiu resolver. Aí, depois, quando já tá tudo certo, daí é bom. É bom de falar, né? No momento, mas a gente teve uma... Chorou? Não, na máquina não. Não chorou. Não, eu chorei quando derreteu um croissant, né? Porque daí ia derreter o meu bolso. Mas a nossa pior fase, a gente já tinha passado, né? Que era pagar 8 meses de aluguel. Né? Sem ter nada. Talvez você seja assim um pouco como nós, esteja fudido e ainda abra um negócio e acha que já vai vender tudo no primeiro dia. Não, a gente ficou 8 meses com a sala alugada, então a gente não tinha como... E só gastando com ela, não, nem ganhando nada. E deixa eu contar um outro ponto antes do café, que é bem importante. E a máquina? O banheiro. Banheiro. Vocês não fazem ideia da questão do banheiro. Porque assim, quando foi para montar, eu fui lá e assim como eu fiz a parte gráfica, eu também fiz a parte de decoração interna, né? Toda a parte, o arquitetônico, tudo. Sim. O que. E a Karen, ela não aceitava.
ela queria diferente, de alguns pontos ela queria diferente, e ela queria enxergar aquilo diferente, e não havia tempo para eu poder parar e fazer ela queria que eu fizesse uma maquete eletrônica com tudo, entende? Eu já dei, mas ele é professor, mas eu já dei aula disso, só que eu tinha outras coisas para resolver, eu não conseguia parar para aquilo. Não, porque eu vou contratar alguém para fazer isso, e contratou. Resumindo, a pessoa fez, ela mudou, virou em nada, tudo, não fiz nada. Até que rasgamos o projeto e fomos lá e fizemos do jeito que eu já tinha pensado. Não, ele fez, né? Foi tudo Entendeu? bem lindo e perfeito. Eu fui lá e fiz do jeito que eu queria, mas ela falou assim, não, mas pelo menos deixa eu fazer o banheiro, amor. Eu falei, tá bom, então o banheiro é teu. Não, porque eu quero fazer um banheiro lindo, porque... Falei, então tá bom, o banheiro é teu. E lá foi a obra e tava tudo pronto. E o que não tinha ainda? Banheiro. O banheiro. E tinha projeto do que ia ser feito? Também não. Mas tudo já sabia pronto. onde que ia ser ali. Não, o banheiro, o espaço físico estava lá. Mas... o que ia ser feito não tinha. Ele vai ter o prazer de falar isso assim. Não. Aí o que aconteceu? Sobrou uns pisos, uma cerâmica de piso. Eu falei, sabe uma coisa? Coloque na parede, quando ela vir ver, ela disse se ela gostou ou não. É que era um piso bem lindo, que a gente, né, colocou tudo do bom e no melhor no café. Ao contrário da Chicken da Kyodai, que a gente foi sempre aos pouquinhos, né, com o nosso dinheirinho ali. Não que no café não tivesse contado, estava até mais que acho que a Kyodai e a Chicken. Mas a gente era mais... Se me perguntassem se eu faria tudo de volta, eu faria tudo de volta da mesma forma. Só que no café a gente já tinha mais coragem, a gente tinha... um conhecimento e um network, um know-how maior, porque a gente comprou de um amigo que já era cliente, a gente parcelou mais, a gente tinha um pouco ainda de capital que a gente foi colocando e cuidando, mas a gente tinha mais, a gente sabia negociar mais com todos os fornecedores. Isso facilitou muito, que eles colaboraram, porque eles queriam que a gente tivesse mais um negócio de sucesso, né? Sim. Porque eles queriam fornecer pra gente. E a gente sempre teve o nome limpo, né? Nesse período, Deus o livre, né? A gente teve uns percalços no começo, que foi tudo um caos, né? Que a gente teve que vender almoço para comprar janta. Mas o nosso objetivo, a gente não deixou ele escapar de forma alguma. Aí... a gente pegou e fez o banheiro, mas ele era um porcelanato de cimento queimado, era lindo, e a gente fez. Amei. E deu tudo certo. Não, daí ela mandou fazer toda a parte de pia, tudo. O que eu fiz foi a parte de iluminação e parede, entende? Um espelho lindo. O restante ela queria. Quero o espelho. Vamos lá, colocamos um espelho lindo. Quero a pia, eu quero onde tirar foto. Fomos lá e fizemos tudo. Tem que ser tudo o que ela não conseguia enxergar era o que ela queria pôr na parede, entende? E isso eu falei, não, pega esse piso aqui, eu acho que vai ficar bonito. Taca na parede. E ficou lindo. Mas teve também o percalço, a nossa dificuldade, que foi a máquina de café. Isso. A gente café sem máquina de café tem como funcionar? Não. Era a nossa principal coisa, assim, na verdade, porque a gente já sabia que a máquina de café ia custar um valor um pouquinho alto, porque a gente já tinha comprado para as lojas da Brasil Cacau, né? E a gente pesquisou tudo, a gente já sabia qual que era a melhor marca. A gente sempre ia na Fispal todo ano, mas nunca comprou nada, né? A gente só vinha 4 anos indo pra Fispal, a gente vinha só com sacola de catálogo, porque a gente ficava namorando em casa. Um dia nós vamos ter esse forno, um dia nós vamos ter esse freezer, um dia a gente vai ter essa câmera fria, porque é tudo sonho, né? Aqui entre nós não é, vamos comprar aquele carro, não é, vamos comprar aquele forno mesmo. A gente tem sonhos diferentes, mas a gente combina nessa parte. Aí a gente pegou e escolheu a máquina, que era o último modelo da La Spaziale, que era uma máquina incrível, linda, nossa, um sonho mesmo, que na verdade não podia ter escolhido ela, mas a gente escolheu, porque daí eu olhei e falei, essa de Alberto lá, o italiano que é tenaz. Karen, você tem que pegar essa, Karen, porque e a gente já tinha comprado da Brasil Cacau com eles, né? Sim. E ele, Karen, você tem que pegar com o Anderson, porque Karen falava, e ele bem italianão, né? E nós ficamos lá na Fispal e namorando aquela máquina, e eu
a gente tava lá, eles dando curso de barista e fazendo core lá fazendo core com o café na xícara lá, e fazendo tudo lindo. Tava, ai meu Deus, essa máquina. É essa. Enfim, a máquina daí ficou parada a gente comprou a máquina, né? Que ela não tinha no Brasil ainda. Não tinha no Brasil. Só estava em exposição. Na Itália, ela estava na Itália e estava vindo para cá. Daí parou no alfândega? No negócio lá por causa da greve dos caminhoneiros, né? Aí ficou parada aquele container e a greve não vinha. E com tudo pronto e não tinha máquina. Já tinha demorado tudo, mas enfim, tava tudo certo, mas não tinha máquina. Sim, daí. E como é que a gente não ia abrir o café com a máquina? Mas estava tudo pronto, impecável. Não tava faltando colher, não tava faltando embalagem, não tava faltando uniforme, tá impecável. Tudo que a gente já aprendeu nos outros, a gente trouxe de experiência pra cá. Tudo personalizado. Tudo lindo, lindo, impecável. A gente deu a nossa alma, foi um tesão realizado. Cadê a máquina? E os luminosos lá na gráfica. Nós não podia pôr as placas. Porque era surpresa. Que a gente adora surpresa. E a minha mãe me disse, como é que vocês estão fazendo? Que loucura, o que é isso? Vocês não contam pra nós? Não, e o pior, e a gente ainda testando todas as receitas nos outros restaurantes. Sem ninguém saber, a gente ia à tarde, fazia as receitas, usava os fornos, usava tudo nos outros restaurantes. Para que ninguém soubesse para que a gente já tivesse tudo sob controle. E aí, quem que era a equipe, né? Mas enfim, daí chegou a máquina. Mas antes da máquina chegar, quem que era a equipe do café? Como que eu ia chegar com o Andy, a gente ia abrir contratação para algo que a gente nem sabia? Como é que a gente ia ensinar algo que a gente não sabe? Então o que a gente fez? Como os nossos estabelecimentos são à noite e como na loja tem uma equipe que tem o financeiro, tem a gerente, tem uma atendente, a gente reutilizou os colaboradores que teriam tempo durante o dia e estavam disponíveis para nos ajudar e vieram para trabalhar com a gente. Então, veio uma da Chicken, veio um da Kyodai, veio nós dois e veio uma da loja. Reuniu a turma, daí o que aconteceu? Chegou a máquina, tava tudo nos conformes e eles, como o Andy fazia o café já da loja, no que chegou, instalou a máquina, tava todo mundo lindo, pronto. A gente, 6 horas, terminou de instalar a máquina, 6 da tarde. A gente não tinha marcado o dia, nada para abrir. Tinha tapume, tudo na frente. 6 da tarde. E no dia que eles estavam instalando a máquina, eles já estavam instalando luminoso com lona para ninguém ver. Lá em cima com lona para ninguém ver. Tudo enlonado. Imagina o pessoal instalando, amando a instalação. Eles já estão acostumados, que a gente sempre fez assim. O da loja foi no meio da madrugada. Foi de madrugada para no outro dia de manhã. A gente abriu a loja como se fosse uma loja normal. Sem nada. Só abrimos e... sem a lona, o pessoal olhava assim, meu Deus, mas não tava isso daqui ontem. Não tinha ontem isso aqui. Mas o gerar essa expectativa, né? Esse tchan, assim, que a gente gosta. Eu gosto dessas coisas, assim. Eu gostaria de ser surpreendida com isso. Ia me instigar, nossa, o que estão fazendo? Estão escondendo tanto, que surpresa que é, né? Sim. Nossa, e os vizinhos vinham, né? Mas vocês vão abrir tal coisa. Mas vocês vão abrir aquilo. Mas vocês vão abrir aquilo outro. Mas o que vocês vão abrir? E a gente... Ficam pescando. Mas enfim, daí a gente abriu aquele tapume 6 da tarde. Tem até um videozinho da gente abrindo, acho que tá no meu Insta ou no Insta do próprio café. Abriu, deu aquelas marretadas no tapume. O fogos de artifício foi as marretadas para tirar o tapume. Aí a gente abriu o tapume e abriu o café. Fechamos às 10 da noite, porque na primeira hora acabou tudo que tinha na vitrine. Porque a gente nunca vendeu coisa pronta, a gente sempre vende o que você pede, a gente produz. E daí a gente abriu o porque café. A gente sempre teve uma produção puxada, né? Você faz o pedido, nós vamos lá, vamos produzir para depois você receber o alimento. Aqui é uma produção empurrada. Já estava pronta, né? Cheguei a aprontar para deixar quando a pessoa chega já tá pronta. Aí deu uma hora, acabou tudo. Acabou os pães de queijo, acabou tudo. Até assar tudo de volta, daí até assar folhado, até descongelar. Mas enfim, né? Não tem problema. A gente mas também até que horas? Se às 10 horas e vivendo e aprendendo, né? No outro dia já foi um sucesso. Daí depois a gente, depois de 40 dias de café,
que a gente começou a contratação, né? Depois que a gente soube como que ia funcionar, como que ia ser a organização, como que ia funcionar compra, recebimento, que mercadoria que ia ficar de matéria, o que a gente ia ter de matéria-prima, o que do cardápio daria certo e o que não deu certo, porque tudo era um começo. Daí a pessoa pensa, mas eu vou abrir um negócio para eu cuidar. Bom, é que a gente ainda é pequeno, para a gente saber poder estruturar e organizar, a gente começa pequeno, para depois a gente ser estruturado e grande. As nossas outras operações não eram de cafeteria, a gente entendia de servir pessoas, de organizar, de treinar a equipe e de ter comida de qualidade, né, diferenciada, uma entrega diferenciada, mas a gente não entendia de cafeteria e do trabalho em si, da rotina diária. Então a gente precisou criar um padrão para daí trazer pessoas para a gente ensinar, sabe? Sim. Então isso fez toda a diferença hoje. O café é autogerenciável, né? Eu tenho uma equipe, nós temos uma equipe, né? Eu falo eu, mas é sempre nós, né? A gente tem uma equipe autogerenciável e organizada. Tem proprietários que cuidam do negócio e estão sempre perto, mas hoje nós não somos mais figuras que são totalmente necessárias ali dentro. O café funciona mesmo a gente cuidando das outras empresas, né? E isso foi a cultura que a gente começou, ensinou e passou para quem entrou após esses 40 dias, que 90% da equipe ainda está com a gente. Legal. E aí, montou a equipe, tá funcionando. Quanto tempo de café hoje? Quanto tempo já faz que tem o café? A gente, então, teve um episódio meio traumatizante quando estava quase pronta a obra e não vinha a máquina de café. Nós queríamos abrir no dia 7 de setembro, era o nosso plano. Que como é onde passa o desfile da cidade inteira, na canaleta da cidade, passa tudo aquilo, muita gente. A surpresa seria muito maior ainda. No dia 7 de setembro, ainda bem que a cidade inteira entrando na avenida e você... Porque senão ia ser uma loucura. Imaginou como é que a gente ia conseguir fazer isso? Sim. Deus sabe o que faz, né? Sim. Aí a gente pegou e não conseguiu abrir, né? Até porque depois do que aconteceu da greve, tudo, não vinha a máquina de café, a gente pensou, então tá bom, né? Mas eu fiz o maior chororô porque eu tava esperando que fosse dia 7. Então a gente tem a marca bem certinha do dia, foi dia 26, 26 né? De setembro de 2018. Do 7, não, do 9. Do 9, desculpa, do 9. Uhum. Mas abril, lindo, impecável, nossa paixão. 2018, então fazem 1 ano e meio praticamente. 1 ano e 4 meses. 4 meses. E daí agora vem essa greve essa greve não, né? Essa pandemia toda. E aí vem outros desafios, que é o nosso próximo live. Vamos falar sobre como enfrentar mais desafios, né? E continuar sendo uma empresa sustentável com segurança dos colaboradores, né? Que é o primordial, e com segurança para os clientes adquirindo os nossos produtos e a gente continuar com a operação funcionando e com fluxo de caixa. Não fala que é o nosso próximo episódio é o Ferrou Geral. Pandemia chegou. Aí, ó, ferrou geral, que acho que imagine se os outros negócios, quando tá maduro, é um pouco mais fácil, talvez, gerir esses problemas. Mas quando você tem um negócio que é novo, totalmente novo, como gerir esse problema? E antes de nós terminar, como que você faz para poder assistir os nossos outros episódios e tudo mais? Tem que seguir aqui. Como é que você faz para seguir as pessoas? Ensina aí. Como assim? Entendi. No Facebook lá. Você tá lá na nossa página agora assistindo essa live. Como é que você faz? Aperta no seguir. Aperta no seguir. SOS Restaurantes. Como é que faz no YouTube? Segue o nosso canal. Se inscreve no nosso canal. E se você quiser que seja avisado que tem um novo vídeo, o que você faz? Aperta lá no sininho. Então, já foi dado todos os recados. Tá aí. Segue a gente lá no Instagram, Facebook, YouTube, tá? Segue que vocês vão poder acompanhar toda a nossa trajetória e aprender um pouco mais com o que a gente também já aprendeu. Com o que a gente já viveu, né? E viveu, né? Isso aí, nesses primeiros episódios aqui, a gente dividiu um pouco sobre as experiências de como foi montar todas essas empresas no intervalo de 6 anos. E agora a gente vai abrir essa caixa preta e descobrir
como está sendo enfrentar a pandemia e conseguir manter todos os negócios abertos. E tá tendo o mesmo retorno, assim? Cenas para o próximo capítulo. É isso aí. Então, até mais? Até mais. Até mais, forte abraço, até a próxima live. Tchau, tchau.